E aqui em São Paulo, o surto de gripe preocupa as autoridades de saúde. O número de atendimentos de pacientes com sintomas gripais dobrou no mês de dezembro em relação ao mês anterior. Veja na reportagem de Carla Chaves. É só passar o Natal e a cidade fica assim, vazia. É o período que o paulistano aproveita para ir para o litoral. Mas nessa temporada de férias, os cuidados precisam ser redobrados. Estamos vivendo hoje no país, em boa parte do país, uma dupla epidemia, uma circulação concomitante do vírus da gripe, influenza e o vírus da Covid. Algumas semelhanças entre eles, especialmente no que se refere à transmissão. Os dois são transmitidos por via respiratória, por tosse, por espirro. Em novembro de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo registrou quase 112 mil atendimentos de pessoas com sintomas gripais. Metade era por suspeita de Covid-19. Neste mês, até o dia 22, foram mais de 180 mil atendimentos com o quadro respiratório, 84 mil suspeitos de Covid. Na prática, às vezes, é difícil distinguir um quadro inicial de Covid ou de gripe. Na suspeita, na síndrome gripal com febre, tosse e dor de garganta, procurar um serviço de saúde, fazer o teste, reconhecer se é gripe ou se é Covid. Quem já está com as malas prontas deve ficar atento. Uma gripe fora de hora, nós estamos na perspectiva agora de aglomerações, férias, onde inevitavelmente as pessoas acabam tendo mais contato. A gente tem que priorizar espaços abertos, mais viagens tipo da natureza mesmo, onde se possa manter um distanciamento. Com o Ano Novo se aproximando, as cidades litorâneas já se preparam para a chegada de turistas. As secretarias de saúde estão criando unidades de atendimento exclusivas para pacientes com sintomas gripais. Isto para evitar surtos de Covid-19 e de influenza. Em Santos, quem estiver sem máscara vai pagar multa. A Prefeitura de Ilhabela voltou a exigir o uso delas em todo o município, mesmo nas praias. Precisamos manter o uso das máscaras. Quem pensava em flexibilizar por conta da redução dos casos de Covid, agora, em função deste aumento da influenza, ela se obriga à sua manutenção. A carteira de vacinação em dia também é fundamental para curtir as férias com segurança. Outro aspecto em comum entre as duas doenças é que temos vacinas. Vacina para a Covid não protege contra a gripe, e nem da gripe protege contra a Covid. É preciso estar imunizado contra as duas. Quem não completou o seu esquema de Covid ou quem é pertencente ao grupo de risco e ainda não recebeu a vacina de influenza deve procurar uma unidade de saúde urgente para se proteger. Vamos falar então sobre esse cenário da gripe aqui em São Paulo. Vamos conversar ao vivo com o Luiz Carlos Samarco, ele é secretário adjunto da Saúde da cidade de São Paulo. Secretário, muito bem-vindo aqui no Live. Você me escuta bem? Estou escutando, sim. Secretário. Boa tarde, mulher. Boa tarde, secretário. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente conversava com a doutora Margarete Dalcomo ontem aqui na CNN e ela orientou que quem tem sintomas gripais faça o teste para a Covid-19 e também para a influenza A. Isso tem sido possível na prática? Como é que tem sido aqui em São Paulo especificamente? Esses testes, os dois testes, estão realmente acontecendo ou não é possível? Nós estamos fazendo o teste para Covid, para nós podermos identificar os pacientes de Covid, inclusive nas unidades de urgência e emergência. Nós disponibilizamos o teste de antígeno rápido para você poder separar os pacientes que estão com síndrome gripal e pacientes que estão com Covid nessas unidades. A partir dessa diferenciação, nós isolamos o paciente que está com positivo para Covid e o paciente para síndrome gripal, ele vai para o atendimento. Esse paciente com síndrome gripal, se ele necessitar de internação, separamos um hospital, que é o Hospital de Abrasilândia, que ficou exclusivo para os pacientes com síndrome gripal que não seja Covid. Bem, até sobre isso que eu gostaria de conversar com o senhor, secretário, dessa separação desses pacientes, né? Que possivelmente possam estar com esse influenza A, o H3N2. Até para a gente entender melhor como é que funciona. É feito um exame de antígeno, IgG, alguma coisa parecida com isso para quem possivelmente está com a influenza A? Porque até então, até a existência da Covid, ninguém fazia esse tipo de teste, né?
Isso. Nós separamos esse hospital para internação e aí, a partir do momento que os pacientes que são internados, nós estamos fazendo um painel viral. E no painel viral a gente consegue identificar se ele é um vírus de influenza ou se são os outros vírus, rinovírus, adenovírus, que também dão síndrome gripal. Secretário, de que forma vocês têm se organizado, já pensando agora nessas festas de fim de ano? Tivemos Natal, muitas pessoas já começando a se contaminar com coronavírus e também com o H3N2. Como é que vocês estão se organizando já pensando no Réveillon e para as próximas semanas? Quanto tempo vocês devem imaginar, vocês estão imaginando que deve durar ainda essa situação, esse surto, essa epidemia de H3N2, pelo menos aqui no estado? Esse aumento de atendimento que tem na capital, a gente está monitorando desde a semana passada, houve um aumento significativo e nós priorizamos, desde quinta-feira, que as unidades de saúde, as 469 unidades de saúde, ficassem atendendo com o agendamento aberto para poder tirar a pressão do sistema da porta da urgência e da emergência, né? Que vocês mesmos divulgaram aí vários dias, um aumento do atendimento nas nossas UPAs, pronto-socorros e AMAs 24 horas, onde tinha a população esperando um longo período de tempo. Então, para resolver essa situação, abrimos o agendamento das 469 unidades, divulgamos, inclusive com a ajuda da imprensa, para que a população não procurasse as unidades de emergência, fosse ao lado da sua casa, nas UBSs, procurar o atendimento, assim ela não teria que esperar tanto tempo. Com isso, a gente deu uma diminuída na pressão que estava acontecendo no sistema de saúde, na cidade de São Paulo. Observamos no final de semana que houve uma diminuição de mais ou menos 25% nas portas de urgência e emergência, mesmo sem as unidades básicas estarem abertas. Hoje nós vamos avaliar no final do dia, porque estamos com as unidades de urgência e emergência abertas e as unidades de atendimento, as 469, atendendo a todo esse público, a essa população com esses sintomas. Acreditamos, como o ciclo da influenza ele dura 10 dias, que a partir da próxima semana, essa semana, como tem o feriado, vocês demonstraram que houve muita gente viajando, muita gente indo para o interior, muita gente indo para a praia, fica uma semana difícil da gente avaliar se a diminuição é por conta da melhora da doença, né? Ou se é por conta das pessoas estarem fora da cidade de São Paulo. A partir da semana que vem, nós vamos manter todos esses equipamentos abertos, porque já demonstrou antes da saída do feriado que isso tira a pressão das portas da urgência e emergência e vamos avaliar se o atendimento continua diminuindo. Secretário, é impressionante a gente conversando com os nossos conhecidos, muitas pessoas, né, dizendo sempre tem alguém que está gripado, né, nesses últimos dias. E quando a gente tem um levantamento, por exemplo, que foi feito pela CNN no dia de ontem ainda, mostrando que 17 estados do Distrito Federal registraram casos de H3N2 e nesses estados, infelizmente, 17 mortes. Na nossa tarde, nós temos aqui um registro de 180 mil atendimentos por gripe em dezembro na cidade de São Paulo. O que a gente pode considerar? Em que pé está aqui na cidade? É um surto, uma epidemia? Estamos caminhando para isso? Nós vamos considerar que é um aumento de casos que nós estamos tendo na cidade, Jair. Porque, como eu te disse, nós tivemos um aumento a semana passada, que já começou a diminuir no final de semana. A gente teve o número de internações, pelo número de atendimento que nós tivemos, chegamos a ter, num final de semana anterior ao final de semana do Natal, tivemos 25 mil atendimentos naquele final de semana e tivemos 48 internações. Então, em cima de 25 mil atendimentos com 48 mil internações, a gente considera isso um aumento do número de casos, né? Essa semana continua uma semana toda de atendimento, mantendo aí uma média de 15 mil a 18 mil atendimentos por dia. Nós tivemos 118 internações em UTI por síndrome gripal e 210 em enfermaria por síndrome gripal. Se você prestar atenção que ao longo de 10 dias foram aí mais ou menos 180 mil atendimentos, com uma média de 10% de internação, uma média muito baixa, né?
Secretário, o senhor mesmo falava há pouco que muitas pessoas estão viajando, litoral, interior, nessa época do ano, todos estão saindo de São Paulo, por isso também pode ser um reflexo dessa redução de internações e de procura por hospitais com síndromes, com sintomas gripais especificamente. O sistema está preparado para uma possível volta de toda essa população, volta ao trabalho a partir de janeiro, a partir de 3 de janeiro ou até nas próximas semanas, caso essas pessoas voltem para a capital, voltem para São Paulo, gripadas? Sim, estamos preparados sim, Muriel. A gente, como eu te falei, né, temos esse hospital que ele tem 488 leitos disponibilizados para esse tipo de tratamento. As unidades básicas, 469, como eu te expliquei, a gente vai fazer uma avaliação se continuaremos com a agenda aberta a semana que vem, depois que a população toda voltar. Então, enquanto toda a população não terminar os feriados e a gente já organizou para um grande número de atendimentos, estamos mantendo essa semana, vamos manter na próxima semana e só vamos começar a diminuir o número de portas abertas para o atendimento de síndrome gripal a partir do momento que terminar os feriados e a gente certificar que não houve o aumento do atendimento na nossa porta de entrada. Secretário, qual a orientação para prevenir esta gripe, principalmente agora no final de ano, com a possibilidade, não tendo grandes eventos públicos, mas as pessoas se encontrarem para comemorar o Réveillon? A orientação é a mesma que nós vemos falando, né? Inclusive com a ajuda da imprensa todos os dias, né? Que é o uso de máscaras, os cuidados com a higiene pessoal, lavagem de mãos, procurar não ficar em aglomeração, manter um mínimo de distância e principalmente o uso de máscaras. Secretário, pelo que a gente tem acompanhado a questão da variante Ômicron, muitos países estão falando que a variante Ômicron realmente é mais transmissível. Estudos iniciais ainda estão sendo feitos, mas pelo que o senhor tem acompanhado aí no seu trabalho, pelo que o senhor tem acompanhado de modo geral na capital, em São Paulo, como que vocês têm avaliado a Ômicron? Ela realmente aparenta ser mais transmissível, como a gente falava lá no início, que existia essa possibilidade? Ainda não podemos falar que ela tem um aumento de transmissão na nossa cidade. Nós observamos que no mês de novembro nós tivemos 5.199 casos confirmados de Covid, né? E no mês de dezembro até agora nós tivemos 6.756 casos confirmados de Covid. Um aumento de 20% de casos confirmados, mas no sequenciamento a gente não tem observado ainda um grande aumento da Ômicron, né? E nem tampouco no número de internações. Pelo contrário, o número de internações ele continua caindo. Nós estamos com 20,9 pacientes internados em UTI e um discreto aumento nas enfermarias, 48,4, nas enfermarias. Secretário, o senhor falou sobre essa média de internação, na casa de 10%. Existe um recorte por idade? E se existe esse recorte, como é que está a situação das crianças? No caso da síndrome respiratória, a gente não tem esse recorte, ainda para dar para você por idade, né? A gente tem observado que tem pegado todas as faixas etárias, o que nós sabemos é que as crianças e os adultos são mais susceptíveis, por isso que nós disponibilizamos a vacinação para essa faixa etária, né, que é o grupo prioritário, né? O Brasil disponibilizou 80 milhões de doses para todos os estados no começo do ano. São Paulo conseguiu vacinar 4,5 milhões desse grupo, dessa população, que significa 75% do grupo prioritário vacinado na cidade, 25%, que são 700 mil pessoas, não procuraram as unidades para vacinar. Nós conseguimos 1 milhão de doses no Instituto Butantan na quinta-feira. Essas vacinas estão disponíveis nas unidades básicas, nos mega drives, mega postos, nas farmácias. As pessoas atualmente podem tomar vacina de Covid junto com a vacina da gripe, não existe mais um intervalo entre uma e outra. Então, nós contamos que toda a população procure para fazer a vacinação, e na internação a gente tem observado
um grande número de crianças. Nós temos um hospital infantil que está fazendo a internação, que é o Hospital Menino Jesus. Ele tem mantido uma taxa de ocupação bem alta. Então, as crianças têm tido bastante casos de síndrome respiratória, mas nas crianças a gente tem observado que é o vírus sincicial que é o principal responsável por isso. Secretário, agora com relação ainda à variante Ômicron, a gente sabe que a Ômicron já está muito predominante, por exemplo, no Reino Unido. A expectativa é essa para os próximos meses aqui no Brasil, no estado de São Paulo e na capital, em São Paulo também com relação a isso? Ela pode se tornar a variante predominante da capital? Nós acreditamos que sim, viu, Muriel? Tá? Porque como nós temos sempre o que acontece lá fora como um reflexo para o que acontece aqui na nossa cidade, né? E nós estamos alerta, estamos fazendo sequenciamento, estamos com unidades sentinelas. A gente observou que ela tem aumentado, não tão rápido igual tem sido nos outros países, mas ela também tem aumentado na nossa cidade. Bem, secretário, não custa fazer o serviço, né, trazer informação. Quem, por exemplo, por algum motivo não acabou tomando a vacina da gripe no ano passado, durante a campanha, ela ainda está disponível nos postos de saúde aqui da cidade? Esse ano você está dizendo, quem não tomou no primeiro semestre desse ano. Exato, já estou com a cabeça em 22. Né, ela está disponível. Nós recebemos 1 milhão de doses. Em 2 dias, nós conseguimos vacinar somente 6 mil pessoas, 6 mil doses foram aplicadas. Estamos aqui nos reunindo agora no final da tarde para ver a possibilidade de abrir, inclusive, para toda a população, se não houver a procura desse grupo prioritário. Secretário, aproveitando, quem estiver com sintomas gripais não pode tomar a vacina do coronavírus e nem essa vacina da influenza, pelo menos por enquanto estiver com os sintomas. É isso? Precisa esperar um tempo? Olha, tem que passar para um atendimento médico para ele avaliar se realmente não pode tomar a vacina, que tipo de gripe que ele está tendo. Ele vai fazer o teste, inclusive, lá do Covid, para ver se não é Covid, porque se for Covid, aí realmente ele não vai poder tomar a vacina, mas aí se não for Covid, o médico vai orientar. Ok, nós conversamos agora com Luiz Carlos Zamarco, secretário adjunto de saúde da cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista, secretário. Eu que agradeço a oportunidade e um feliz ano novo para vocês. Obrigada igualmente, secretário.